Olá, amigos! Estamos chegando aqui na TV Placar depois de Corinthians 1-0 no Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Resultado que tira o Timão da zona do rebaixamento. E matematicamente, para entender a situação do Corinthians, o Corinthians só depende dele para escapar da degola. Ou seja, não tem que fazer mais nenhuma combinação de resultado. Ah, mas o Atlético Paranaense ainda tem um jogo para fazer. Calma, calma, que eu vou explicar isso já já aqui no meu comentário. Antes do meu comentário sobre o jogo, deixe o seu like, curta a nossa programação, deixe a sua opinião a respeito também da vitória corintiana, do momento ruim vivido pelo Cuiabá, que está se encaminhando para a Série B no ano que vem, e acompanhe toda a nossa programação. Nesta terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, teremos o nosso Opinião Placar para falar muito mais dessa vitória do Corinthians e do Campeonato Brasileiro. Gol marcado pelo Memphis Depay no pênalti sofrido pelo Thales Magno. Foram 2 pênaltis reclamados pelo Corinthians. O primeiro não foi, não é, gente? Aquele lance do Bidon, quase no início do jogo, o Bidon não recebe a falta do jogador do Cuiabá. Até num primeiro instante, naquela imagem do jogo, me pareceu realmente que foi pênalti em cima do Bidon, mas de fato isso não aconteceu no lance com o Felipe Augusto. O Felipe Augusto não pisa no pé do Bidon, tá? Então não foi pênalti. Se tivesse sido a falta dentro da área, aí sim o árbitro poderia ter marcado. Bruno Arleu foi aquele que comandou o jogo entre Cuiabá e Corinthians. Esse lance foi aos 8 minutos, num jogo sem tantas chances assim, né? Se você for ver aí o número de oportunidades criadas para cada lado, 4 de um lado e 4 do outro. O Corinthians ainda teve uma bola na trave, né, no chute do Thales Magno, né, mas o jogo já estava 1-0 para o Corinthians, quando o Thales Magno, no segundo tempo, primeiro ele teve uma chance de cabeça, bola parou no Walter, ex-goleiro do Corinthians, e aí uns 10 minutos, nem isso depois desse lance, menos até, uma bola na trave no chute desferido pelo Thales Magno. Mas o gol do Corinthians aconteceu na primeira etapa. Como eu disse, o jogo não estava assim se desenvolvendo tão bem. O técnico Ramon fez algumas alterações na equipe, colocou Bidon desde o início do jogo, colocou Alex Santana, que visivelmente ainda está sem aquele ritmo de jogo, ficou um tempão afastado, mas essa é uma dupla muito interessante na hora em que o Alex Santana tiver melhor fisicamente. Escalou o Ranielli na equipe, liberou o Coronado, não começou com o Garro só entrou na segunda etapa. E no ataque, Memphis e o Thales, tá? A propósito, o Coronado está fora do próximo jogo do Corinthians, vou contar para vocês, tá? Por causa do cartão amarelo. Bom, o Corinthians não desenvolveu, o Corinthians não fez aquilo que se imaginava que ele pudesse fazer com mais constância. O jogo ficou bem equilibrado nessa história de posse de bola, deve ter terminado aí com um pouquinho mais de posse de bola do Cuiabá em relação à posse de bola que o Corinthians teve. Mas foi numa jogada do Thales Magno, para mim um dos melhores do Corinthians, que o Timão faz 1-0. O Thales Magno parte para cima da marcação, é derrubado pelo Marlon, ex-zagueiro do Corinthians, e o árbitro não teve dúvida nenhuma para marcar o pênalti. E aí o Memphis pegou a bola para fazer 1-0, batendo forte, sem defesa para o Walter. Memphis colocando o nome dele na história aí, né? Vai ficar marcado. Olha aquele dia que o Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0. O gol foi do holandês, do Memphis Depay. Resultado que tira o Timão nesse momento da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Segundo tempo, uma chance aqui, outra ali e tal. Não foi um jogo tecnicamente dos melhores, amarrado em muitos momentos. O Corinthians precisa jogar mais, mas é o que eu tenho dito, nesse momento ficar discutindo bom jogo é o menor, é o menos importante, é o menor dos problemas, não é? Se bem que eu sempre considero que um time que joga bem, ele vai ter mais chances de conquistar o objetivo. Mas nesse momento precisa vencer, né? Precisa vencer. O fato é o seguinte, é fazer resultado. Poderia também ter feito um grande jogo e ter empatado a partida. E com esses 3 pontos preciosos, o Corinthians chega aos 35 na tabela de classificação. 35, com 8 vitórias. O Corinthians está acima do Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos contra o Atlético Mineiro.
Na verdade, tem 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Um na última rodada, que esse já estava confirmado mesmo, e um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, que ainda não tem data marcada. Então, o Corinthians com 35 fora da zona do rebaixamento. Atlético Paranaense, um jogo a menos, 34. O Atlético pode passar o Corinthians. Mas mesmo que o Atlético vença esse jogo, fazendo uma conta rápida aqui, o Bragantino segue, nesse caso, na zona do rebaixamento com 34 pontos. Juventude 34, Cuiabá 27, praticamente condenado, e o Atlético Goianiense com 22. O Atlético Goianiense não tem jeito, né? Só um milagre, só se acontecer tudo de errado com Juventude, Bragantino, Atlético Paranense, Corinthians, Vitória, para ele conseguir escapar. Mas não dá, né? Ainda matematicamente não está decretada a queda do Atlético Goianiense e, repito, o Cuiabá se complicou um pouco também nesta noite. Corinthians sai da zona do rebaixamento, tem uma sequência agora que para alguns é uma sequência não tão difícil, se levar em conta que enfrenta adversários que estão também brigando contra o rebaixamento, ou seja, adversários que também não estão jogando tudo. O Corinthians tem o Palmeiras, esse é um capítulo à parte, a gente fala já já. Mas depois do Palmeiras, o Corinthians enfrenta o Vitória fora, e esse é um jogo que precisa vencer, porque é um duelo direto. Tem condições? Tem condições de vencer. Aí recebe Cruzeiro e Vasco da Gama em casa, tem que pontuar nesses jogos. Criciúma fora, outro time que nesse momento corre algum certo risco. Bahia em casa e a última rodada do Grêmio fora. Desse jogo eu não falo, a não ser quando ele chegar mais próximo, né? Porque quando a gente fala de Grêmio, última rodada, Campeonato Brasileiro, corintianos, vocês já sabem o que aconteceu em 2007, é bom não ficar invocando o mal, né? É bom não ficar invocando os fantasmas do passado. Mas o próximo jogo será contra o Palmeiras. Antes, o Corinthians tem decisão contra o Racing na Argentina, empatou o primeiro jogo, 2-2, vai ter que buscar agora o resultado, se vencer está classificado, se empatar vai para os pênaltis, está lá o Hugo Souza para tentar mais uma vez salvar a pele do timão. Na segunda-feira próxima, na próxima segunda-feira, Corinthians em casa enfrenta a Sociedade Esportiva Palmeiras, num dos jogos mais esperados do ano, por objetivos diferentes, mas com a mesma necessidade, vencer. Palmeiras que está na briga pelo título com o Botafogo, com Fortaleza, um pouquinho o Flamengo afastado ali e tal, mas ainda matematicamente na briga, e o Corinthians pelos números que a gente trouxe aqui. Se o Corinthians vencer o Palmeiras, que ainda há um risco, mas é um feeling que eu tenho, eu não sei se você, corintiano, tem esse feeling, mas se o Corinthians vencer o Palmeiras, ele escapa. Ele não vai deixar essa coisa consumi-lo na reta final sem os pontos necessários. Ele chega a 38 pontos. Ele precisaria de mais 6 nos últimos jogos, nos últimos 6 jogos, contra Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio. Impossível o Corinthians não vencer, não conquistar 6 pontos nesses últimos 6 jogos. São 2 vitórias para escapar. Chegando ao número de 44 pontos, tá, gente? Que é a conta da Universidade Federal de Minas Gerais, que coloca um time escapando com 44 pontos, tá? É a matemática de momento, vamos esperar, porque pode ser que precise de um a mais, 45, pode ser que 42, 43 escape. Mas esse jogo contra o Palmeiras, e o Palmeiras na mesma situação, né? Não pode deixar escapar nenhum ponto precioso. Na próxima rodada, o Palmeiras pega o Corinthians e o Botafogo enfrenta o Vasco, 2 clássicos, né? E clássico pode, né, complicar a vida de muita gente aí. 16.680 pessoas viram o jogo na Arena Pantanal, maior público de 2024. Coronado está fora desse jogo contra o Palmeiras, Yuri Alberto está voltando e o Corinthians conquistou a segunda vitória fora de casa. O primeiro resultado tinha sido contra o Bahia, no início do trabalho do Ramon Dias, que, por sinal, continua aí prometendo um futebol ofensivo, mais plástico e tal. Eu disse que eu não ia falar sobre isso, mas foi a promessa dele. E o Corinthians não consegue demonstrar isso. Mas pelo menos venceu, que é o mais importante. Vencer nesse momento é o mais importante. Jogar bonito deixa para 2025, não é, fiel torcida corintiana? Grande abraço a vocês. Corinthians dorme fora do Z4, repito, matematicamente só depende das próprias forças para fugir do rebaixamento. Agora
Tá com você, Corinthians, não é? E que você faça a coisa certa, é isso que a fiel torcida está esperando. Tchau.